Obrigada, Frei Junito. Aqui está uma questão que é bicuda, não é? Porque é um homem de fé, não é? E quando ele diz tenho dúvidas, é um homem de fé e é um teólogo, não é? Não está a falar um homem que não está ligado a uma religião. Como é que resolve este problema, bicudo? Eu, se pudesse resolver problemas, este mundo, como dizia o meu amigo, estava um brinquinho, quer dizer. Não, ia ficar pior, está a perceber? Porquê? Porque temos muitas ilusões acerca de nós mesmos, das religiões e tudo isso. Agora, o que o Frei Junito disse é, de facto, reparem aqui, uma guerra que houve na Europa entre cristãos, não é? As chamadas guerras religiosas eram entre cristãos, protestantes e católicos, e que depois foi necessário chegar a uma paz e até dizer dividir a religião segundo os países ou dentro dos países dividi-la entre protestantes e católicos e tudo isso. E encontrar aquilo que depois se chamou a laicidade e tudo isso, que o poder não deve ter poder religioso. Mas depois, agora em França, não sabem o que é que vão fazer com isso, porque criaram guetos. Então, como nos encaminhar? Não é resolver, eu acho que não é. Mas no Ruanda, não é? É Ruanda-Burundi, não é? Lá tem cristãos e aí não havia divisão entre cristãos, mas a fé que devia curar o fechamento étnico, o fechamento das tribos, o tribalismo, reforçou-o. Porquê? Porque cada um também quis servir-se da religião para dar cabo da outra tribo. Por causa de problemas, depois de ordem política e tudo, de educação, muita coisa que aí se misturou. Mas há o seguinte, não sei se recordam de um romance da Agostina, Bessa Luís, que termina com as Jeresianas. E no Jerez há uma flor azul, e ela faz um grande elogio dessa flor jeresiana. E então diz uma coisa que é bonita. A salvação é quando um ser desiste de oprimir outro ser. Eu entro na salvação, salvo-me, quando desisto de dominar o outro. E o grande trabalho, eu conto uma historinha pequenina, nos Evangelhos, porque nos Evangelhos há duas historinhas no Evangelho de São Lucas que eu gosto muito, que são o alimento da minha fé. Uma foi quando mandou os apóstolos pregar e eles vieram a contar coisas, foi fantástico, vós fizeste um trabalho fantástico. Mas alegrai-vos sobretudo porque a vossa vida, os vossos nomes estão inscritos no coração de Deus. Isto é para todos. A única fonte de alegria é que somos amados. Pronto. Mas depois há uma outra coisa. Ele escolheu uns apóstolos que no Evangelho então de São Marcos, do capítulo 4 ao capítulo 10, ele fala de alhos, eles de bugalhos, ele de bugalhos, ele de alhos. Nunca se entendem. Sabem porque é que não se entendiam? Porque cada um deles andava à procura de um tacho. Ele quer que andares a discutir entre vós. Então houve dois que se adiantaram, os filhos, chamados filhos de Zebedeu, e que disseram, olha, quando fores para o governo, um primeiro-ministro, outro ministro adjunto. E os outros 10 apóstolos ficaram furibundos, estes adiantaram-se e tal. Porquê? Porque largaram tudo e seguiram Jesus porque era o melhor partido, porque pensavam que iam para o poder. E Jesus diz, não, aqui não há nada para ninguém, porque
Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pelos outros. Aqui, quem quiser ser o primeiro, ponha-se ao serviço de todos. Receita fraca. Quando ele foi crucificado, puseram-se a andar. O cristianismo foi salvo pelas mulheres. Porque as mulheres financiaram o projeto e depois não levaram nada por isso, nunca ambicionaram nada. Durante a paixão, os apóstolos disseram: "Epá, isto está perdido. Andámos a perder o nosso tempo", foram-se embora. E as mulheres, no dia seguinte, foram ao túmulo fazer as cerimónias e nisto têm a experiência de que Cristo está vivo. Tudo pela rua, a luta continua. Ora, é um bocado esta, como é que é de dizer? A grande, e depois nos Atos dos Apóstolos aparece uma coisa. Antes agora da narrativa do Pentecostes, sabe o que aparece? Estão juntos, de forma simbólica, claro, mas estão juntos e dizem: é agora que vai restaurar o Estado de Israel. E ele diz: "E de bugiar. A única coisa que vos posso fazer é mandar-vos o Espírito que animou a minha vida." E esta narrativa depois... É evidente que isto são narrativas, não sei nada científico, mas tem uma coisa que é, eu diria assim, pôr o dedo na ferida. E o dedo na ferida é que as religiões deviam ser para ajudar as pessoas a não quererem dominar uns aos outros. Porque se Deus é amor e nos ama a todos, e eu acho que o São João falou bem, se Deus não nos amar, vai para o desemprego, não é? Quer dizer, não sabe fazer mais nada. Agora, o problema todo é a gente passar a vida dos outros para a nossa vida e a nossa vida para a vida dos outros. E ser fraterno, desistir de dominação, como dizia Agostina. Eu não tenho solução nenhuma para isso, mas entre o desistir da dominação dos outros e ir todos para a rua, a luta continua. É a mesma coisa? Para esta luta, para não deixar que as pessoas dominem umas às outras. O trabalho das igrejas não é engrandecer-se. O trabalho das igrejas não é engrandecer-se, não é aumentar, não é ter mais poder, e mais poder que mesmo depois entre as ordens religiosas, guerrilhas, quem é que tinha mais importância, quem é que não tinha, quem é que tinha a igreja num lado, quem é que tinha noutro. Não. A única coisa era a competição única permitida, como é que servimos mais. Como é que vamos servir? Mais nada. Fora disto não há salvação. Fora do serviço recíproco, nem humano. Porque até a ciência se pode fazer uma bomba, não é? Quer dizer, desgraçada, não é? Só um comentário sobre a questão da paz, que foi tão bem colocada, que nos preocupa a todos. A ciência não tem soluções para a paz, como é evidente. Pode fazer, tu estava a brincar, é uma botada, como é evidente. A ciência faz o que se pode, não é? Nisso vamos fazendo o que se pode e procurando sempre poder mais, no sentido que o método científico permite. Mas o problema da paz transcende largamente a ciência, mas há cientistas preocupados com isso. E, portanto, essa ideia do cientista louco a fazer bombas é uma ideia perfeitamente peregrina. Quer dizer, eu conheço muitos e nenhum deles faz bombas. E eu até tenho formação de física nuclear e não sei fazer bombas. E nunca faria bombas. Se repararem, o problema da paz pode comunicar com a ciência e comunica. Há cientistas empenhados na questão da paz. Aliás, a ciência é um meio de paz. É um meio de paz porquê? Sendo um mundo único, tendo os cientistas, aceitando eles, quem é que tem o poder supremo na ciência? É o mundo que interroga, é ele que dá a resposta, é o juiz. E, de algum modo, os cientistas aceitam a resposta e formam-se consensos. Não é um cientista, dois cientistas, formam-se consensos. E a ciência, nesse sentido, é uma escola de paz, no sentido em que as pessoas acabam por estar de acordo. A ciência não é o que todos dizem sobre o mundo. A ciência é aquilo que nós, a maioria de nós que lida com o mundo através do método científico, que concordamos que é.
E isso traz paz, quer dizer, isso traz paz interior e exterior. Exterior também, porquê? Porque pode haver um país em guerra como o meu, mas os cientistas desse país eu compreendo-os, eu falo com eles e posso continuar, há muitos exemplos disso, posso continuar a fazer ciência com eles, mesmo havendo guerra entre os nossos países. Em 1919, no fim da Guerra Mundial, há uma expedição de cientistas britânicos, chefiados por um nome famoso, Arthur Eddington, que vai à ilha, que na altura era um território colonial português, o Príncipe, e o que é que eles vão fazer? Vão confirmar, através de uma observação, tinham essa hipótese, de uma observação do eclipse do Sol, que um cientista nascido na Alemanha, o Einstein, tinha razão. Reparem, tinham estado em guerra 4 anos, 4 dolorosos anos, a Inglaterra e a Alemanha. E, no entanto, e os outros países, Portugal também, e, no entanto, vão dizer que Einstein tinha razão, o cientista alemão tinha razão. Quando depois os próprios alemães vão se distanciar, e ele até teve grande dificuldade com isso, o Einstein, ele vai dizer não quer ser alemão. Ele disse muito claramente que não quer ser alemão. Ele sempre se considerou suíço e depois norte-americano e não quis ser alemão porque ele teve uma... Portanto, a ciência é um meio de paz. A ciência é um meio de paz, é um meio de aproximação dos povos. Agora, a religião também é ou devia ser, na minha posição, também é ou devia ser. E aí parece-me o acordo mais difícil. Com certeza o gesto do Papa em Jerusalém, estar com o rabino, com o chefe também muçulmano, com certeza isso tem significado. Isso ajuda, mas são precisos mais gestos como esse e são precisas, acima de tudo, mais consequências desses gestos. A paz é precisa, a paz é necessária, quer dizer, a paz... apesar de tudo, foi aqui dito que de facto que o mundo está um inferno, está um lugar terrível e tal. Enfim, não negando aquilo que as imagens da televisão nos mostram, apesar de tudo, eu quero dizer que a última guerra mundial, que foi uma coisa horrível, mas foi há 70 anos. Portanto, isto de falar de um oásis não é questão do espaço, é questão do tempo. Os últimos 70 anos, apesar de tudo, eu sei que há aí coisas que são muito más, que não são boas de ver. E o grande problema é que hoje, de algum modo tem a ver com a ciência, que permite a comunicação rápida, instantânea, os meios de omnipresença, os tempos de telepresença. O que é que acontece? Faz-se o mal num sítio e todo o mundo sabe. Aquelas imagens do Estado Islâmico em que mostram as decapitações estão a usar, no fundo estão a manobrar emoções. Aqueles estão a manipular emoções. Estão a dizer assim, o mundo está... Ora bem, não está. Quer dizer, o mundo é muito melhor que aquilo. Felizmente, que vivemos um período prolongado de paz e até há estudos que dizem que há muito tempo que não há mortandades tantas como houve no passado. As guerras religiosas foram horríveis no século XVI, foram horríveis. Eu sei que depois continuaram guerras e o século XX, que é um grande paradoxo, um século XX depois da Revolução Científica, depois da Revolução Industrial, havia todas as condições, porque a riqueza em geral tinha aumentado, apesar da desigualdade tinha aumentado, havia todas as condições para haver paz, e não houve. A paz nunca está garantida. Mas, apesar de tudo indica que ao longo deste tempo todo, mesmo com essas guerras, que a situação no mundo está melhor. Quer dizer, nós entendemos melhor uns com os outros e esses meios de comunicação podem ser usados para tudo. Podem ser usados para fazer o terror. Podem ser usados para para transmitir a ameaça. Mas, apesar de tudo, os meios que temos podem servir também, para, usando uma expressão da Igreja, amar o próximo. Uma pessoa pode amar o próximo longe. Podemos ter mais compreensão do que é o humano através desses modernos meios de comunicação. Uma pessoa daqui fala para a Nova Zelândia. Uma pessoa daqui fala para o Burundi. E, apesar de tudo, o mundo tornou-se mais pequeno. Reparem como o mundo é pequeno. Visto lá mais longe, algum hipotético ser extraterrestre, não sabemos se existe, mas algum hipotético ser extraterrestre, olhe para aqui, o que é que isto vê? Um ponto azul claro. Uma coisa pequenina. Como é que aqui se passaram tantas guerras, como é que há tantas discórdias, como é que há também tantas formas de religião, etc. Há uma coisa que temos de ter consciência e que a ciência, também a nossa consciência do mundo à nossa volta nos ensina, é que vivemos num mundo pequeno, numa parte pequena do mundo, com meios limitados e que neste momento temos a capacidade de determinar parte do nosso destino.
Não digo inteiramente, pode vir de repente ninguém está livre de haver um meteorito, etc. Mas temos a capacidade, e podemos melhorar e arranjar meios anti-meteoritos, etc. Temos neste momento a capacidade de tomar conta do nosso destino. E eu estou convencido que apesar da loucura estar instituída, acho que há uma coisa que é a consciência da loucura. E a consciência da loucura também tem crescido à medida da loucura. E não sei se a loucura tem assim crescido, a loucura sempre houve. Acho que é um exagero dizer que o mundo está mais louco do que foi. O mundo é um sítio de loucos, não sei se é um sítio louco, um sítio de loucos, mas também é um mundo de sábios. E a sabedoria consiste sempre em estar atento à loucura e impedir os gestos mais loucos, porque os outros nunca podemos impedir. Mas há maneiras de impedir e há maneiras de organizar a vida em comunidade e isso temos de estar unidos. A palavra é sempre a união. Comunidade. Se a religião nos separa, nós temos de arranjar pontes entre as religiões. Se algo da política, a questão do poder nos separa, é muito melhor, por exemplo, ver a guerra num jogo de futebol do que fazer guerras com outro país. Façamos jogos de futebol. Fazemos a representação, digamos, dos antagonismos, há maneiras, de algum modo, de representar os antagonismos de outra maneira. E há maneiras de celebrarmos, estarmos juntos. Hoje existe, apesar das dificuldades, existe as Nações Unidas. Reparem, eu vou dar este exemplo e calme. As Nações Unidas disseram que este era o Ano Internacional da Luz. Não houve oposição de ninguém. Todos os países do mundo, todas as coisas disseram, árabes, todos os países ocidentais, sim, é o Ano Internacional da Luz. E eu fui à abertura em Paris e é uma coisa digna de se ver. Pessoas de todo o mundo, numa celebração da luz, a luz como fenómeno, a luz como metáfora. Teve lá o cardeal Ravasi a falar da luz na teologia. E a questão é, se nós vivemos num planeta que, reparem, depende apenas da luz do sol. Depende apenas da luz do sol. E estamos no sítio certo. As pessoas às vezes queixam-se, quer dizer, não têm razões para se queixar. Estão no sítio certo, na distância do sol. Se estivessem mais perto, era um inferno. E se estivessem mais longe, era um frio horrível. E não viviam, mas não estavam cá para ver. Vocês estão no sítio certo, estamos todos no sítio certo. Estamos todos juntos no sítio certo. Portanto, o que é que nós precisamos? Bem, temos modificado o planeta também, há a questão do aquecimento global, temos de tomar consciência disso, temos meios coletivos para isso, e eu estou convencido que a espécie humana, apesar de tudo, quer dizer, eu sei que pode acabar, mas eu também vaticínio só depois do jogo. Como dizia o João Pinto, que era prognóstico só depois dos jogos. Mas eu estou convencido que temos a capacidade suficiente para podermos sobreviver juntos. E não há maneira nenhuma de sobreviver que não seja juntos. Quer dizer, a espécie humana tem futuro. A questão é, o futuro, em grande parte, está nas nossas mãos. Temos capacidade para isso. Saber usar essa capacidade não é do domínio da ciência apenas. E para isso é que são muito boas os pontos de contacto e os diálogos, como aquele que estamos aqui a fazer hoje. Eu não estou a ver ninguém com vontade de fazer perguntas. Ah, está ali. Marcial. Bom dia. Eu vou ser um pouco ovelha negra, porque eu creio que é possível fazer um discurso como foi agora feito pelo professor Carlos Filhais, sobre a ciência, e é possível fazer também o contradiscurso. A ciência não é ingênua, não é inócua, a ciência não é independente, a ciência está grandemente comprometida em todas as guerras deste mundo, em todos os meios de destruição maciça, etc. Também não é possível, obviamente, mas também não foi feito, fazer um discurso que branqueie provavelmente as religiões, também, evidente. Apesar das mensagens das religiões e da mensagem, e o Fabiano Domingos foi claro nisso, um pouco como, acho que era o Gandhi que também dizia que o melhor das religiões é o mesmo, quer dizer, cada uma, enfim, tinha uma expressão para isto. Mas é possível contar a história de várias maneiras. E eu creio que aqui, assim, nesta dicotomia de ciência e religião, estamos a cair, ou melhor, arriscamos a cair um certo simplismo. E é evidente que ninguém ousa solucionar a questão ou coisa assim. Eu queria apenas chamar dois aspectos. Eu não sei se eu morasse em Donetsk
na Ucrânia, eu não sei se conseguia dizer. Se eu morasse nos Camarões ou no Níger, eu não sei também se podia falar que a guerra está em fase de erradicação. Não creio que pudesse dizer. Se eu morasse na Síria, não o diria seguramente, nem no Iraque, nem no Afeganistão, nem em Myanmar, nem em tanto sítio. Agora, há também aqui dois aspectos que seriam importantes. Era impossível a ciência newtoniana sem Deus, sem teologia. Historicamente, há uma relação íntima entre religião e ciência. Ou melhor, entre concepções teológicas e ciência. Entre religião também, no caso de Newton também. E eu estou-me a lembrar, por exemplo, do professor Luís Archer, o primeiro doutorado português em genética. Jesuíta. Não foi o primeiro doutorado às geneticistas, mas pronto, está bem. Sim, eu creio que foi em termos de doutoramento, sim, mas, enfim, geneticistas há mais, sim, eu sei que há mais, sim. Mas por acaso creio que foi, mas eu não sei, pronto, depois podemos acertar isso. E lembro-me, por exemplo, dos artigos que ele escreveu na Brutéria, a dizer ao seu povo, ao povo de Deus, digamos, a explicar que a coisa se calhar fazia mesmo sentido. Quer dizer que era um dado a ter em conta, era o dado da genética. Portanto, o desafio para o sentimento religioso e para a resposta religiosa tinha que se colocar noutro patamar. Claro. Também me lembro que em 1980, para aí, 81, eu dava aulas de filosofia no Liceu do Eiras. Tinha uma aluna devota que tinha um crucifixo no horário. E a mãe mais devota era. Como tínhamos que ensinar Galileu, e o processo de Galileu, no dia a seguir tinha a Inspeção Geral da Educação à porta da sala, com um processo. Porque, e reparem, não estamos muito longe, não é? Portanto, onde é que eu quero chegar? Que, historicamente, ciência e religião, tendo percursos diversos, não se percebe. Peço desculpa. Bom, a ciência e a religião, tendo formas diversas, não estão tão separadas assim. Não creio que estejam. Mesmo a expressão do Einstein, sem a crença num limite ideal para as nossas investigações, impossível a ciência. As afirmações de crença, é evidente que podemos separar a palavra crença da palavra fé. A um certo nível podemos fazer, um outro não tanto. Outro aspecto, que a Ana há pouco pôs a questão quando falou do Estado Islâmico, e se o cristianismo já teria superado. Eu não sei, já foram referidos aqui casos de países cristãos no século XX que fizeram barbaridades. Nem estou a falar no Ruanda, estou a falar, por exemplo, na Alemanha nazi, na Alemanha luterana. Também posso falar da dissolução da Jugoslávia, sim, era isso que eu também ia referir agora. Isso são casos recentes. É evidente que nós sabemos qual é a construção política, qual é a construção militar, qual é a construção de consciências, de domínio que está a ser feita para nos irmos controlando. Mas não sei se podemos estar assim tão seguros. Só um último aspecto, quer a religião, no caso do cristianismo, quer a ciência, e nesse aspecto a ciência é muito cristã, a questão do progresso. A ideia de progresso, a ideia teleológica, que é estranha ao pensamento grego, é para nós uma herança religiosa. E nesse aspecto eu não sei se a forma mental, sem cair nas ideias transcendentais de Kant, mas se a forma mental em que nós estamos a funcionar, quer quando pensamos a religião, quer quando pensamos a ciência, não tem um bocadinho semelhante. Pronto, são apenas questões. Obrigado. Sim. Os dois querem falar? Posso comentar brevemente. Tem razão noutras coisas, do meu ponto de vista, não é? Noutras nem tanto. Mas deixa-me dizer uma coisa em que tem razão. Ciência e religião, a certa altura, foram sincréticas. Saber, em geral, no tempo de São Tomás de Aquino, era muito difícil distinguir. O mundo, a representação do mundo de Aristóteles, que é, de algum modo, uma representação científica, embora antes da Revolução Científica, mas foi cozido com os princípios cristãos pelo São Tomás de Aquino, e aquilo está muito bem feito. E está tão bem feito que é muito difícil distinguir o que é uma coisa, o que é outra. Por outras palavras, Deus está casado com o mundo. Deus está junto com o mundo, há ali um sincretismo. E há quem diga, Newton era teísta, absolutamente teísta, Deus tinha criado o mundo, e para Newton, é muito curioso, para Newton
como havia a lei de gravitação universal que fazia os planetas, os astros, eventualmente baterem uns com os outros, que atraíam-se, ele via a necessidade deles intervir no mundo. Não era apenas a força de gravitação universal natural, porque se havia desastres, Deus podia ter a possibilidade de vir impedir o desastre, uma espécie de uma aparição ou um milagre, podia vir, naquele mundo natural do Newton, havia lugar para uma intervenção de Deus, como se fosse alguém de fato macaco que vinha reparar um perigo iminente ou impedir um perigo iminente. Isso depois foi muito criticado pelo Leibniz, que é o homem que defende que Deus criou o mundo e como Deus é perfeito, o mundo é perfeito e não pode vir intervir depois do mundo estar criado. E esta polémica tinha contornos que eram tanto científicos como teológicos. Quer dizer, era muito difícil dizer qual era a parte científica e qual é e foi uma das maiores polémicas do século XVII. E eu não sei qual era a parte de ciência nem qual era a parte de religião. Hoje em dia, mas é muito curioso, porque há quem defenda, não sei, não se pode provar, mas há quem defenda que a revolução científica surge no tempo de Galileu, naquele sítio, na Europa que é cristã, e até, enfim, num sítio que no tempo da separação entre as duas, entre os católicos e os protestantes, o Galileu era católico, o Kepler, que é contemporâneo dele, era protestante, e davam-se referência entre os dois, comunicavam-se por cartas e estavam de acordo quanto ao Copérnico, por exemplo. Mas há quem diga que essa emergência da revolução científica se dá num sítio cristão e católico, mas também protestante, cristão, vamos chamar assim, cristão, porque a ideia que o mundo é uno, que há leis regulares, o céu e a terra, que funcionam segundo leis regulares, ideia que depois o Newton vai, passado muito tempo, passado 2 gerações, ele nasce no ano em que o Galileu morre, vai consagrar através da lei de gravitação universal, que essa ideia só se pode fazer, há quem diga isto, só se fazer num quadro em que há um Deus Criador, em que o mundo, digamos assim, é resultado da vontade de uma divindade. É evidente que para se fazer ciência não é preciso partir desse pressuposto metafísico. Nem esta interpretação histórica ou religiosa, não sei se é legítima. O que é certo é que os gregos já tinham vontade de saber, já a questão do conhecimento já está nos gregos, mas eles tinham uma confusão de deuses. E o saber deles era muito o saber do Aristóteles, o saber separado, o saber pulverizado. E o saber só se vai unir num mundo que é... É muito curioso, por exemplo, que os chineses não sabiam da geometria de Euclides, por exemplo. E depois vão ser os jesuítas que vão lá à China revelar a geometria de Euclides e revelar como é que andam os céus, porque os astrólogos chineses não tinham a maneira tão boa como aqueles astrónomos que, baseados no Galileu, e com a ajuda da matemática, e com a ajuda da geometria de Euclides, estavam a fazer. Portanto, de algum modo, a China estava separada e houve ali uma globalização que foi protagonizada em parte por jesuítas que passavam por aqui. Agora, isso são interpretações que podemos fazer da ligação histórica entre ciência e religião. Atualmente, eu direi que estão separadas, quer dizer, e podem coexistir, que essa é a mensagem. Estão separadas, acho que, ainda bem que assim estão, acho que falou na palavra progresso. Posso-lhe chamar progresso. Estar separados e não estar em conflito, como já aconteceu no passado, acho que, apesar de tudo, é progresso. Podem me perguntar o que é progresso. Podem me perguntar o que é progresso. Bem, haver mais paz, de algum modo, é progresso. Acho que se não perguntarem, sabem, é como o Santo Agostinho. Se perguntarem o que é o tempo, ele não sabe dizer, mas se não lhe perguntarem, sabe. A ideia de progresso, de facto, é uma ideia que preside muito à construção da ciência e que, de algum modo, embora não tanto, porque há a questão dos dogmas que tem alguma dificuldade na ultrapassagem, mas que, de algum modo, também está presente nas religiões. Portanto, a ideia de progresso é um quadro mental. Se me perguntarem a mim se na ciência, é uma pergunta legítima, se a ciência há progresso e se a ciência garante o progresso, bem, há a questão da definição de progresso, eu sei, não vamos agora para aí, mas eu digo, usando uma definição simples de progresso, que sim. Quer dizer, hoje sabemos mais que no tempo de Newton e o Newton sabia mais que no tempo de Galileu. Há uma imagem espantosa que ele dá, eu se consegui ver mais porque estava aos ombros de gigantes. Quer dizer, ele dizia que o Newton estava por cima figuradamente, por cima às cavalitas do
do Galileu. E é muito engraçado que isto já está na Catedral de Chartres, em que mostrava os evangelistas aos cavalitas dos profetas. Já está nos vitrais da Catedral de Chartres. Vamos chamar isso progresso. Alguém que sobe acima dos outros para ver mais. O Einstein depois põe-se às cavalitas. E isso é uma construção mental. Sabemos mais sobre o mundo e uma coisa... Porque é que eu falo em confiança? Eu falo em confiança porque tudo indica, não está garantido, mas tudo indica que amanhã vamos saber mais do que hoje. É um bom motivo para acordar amanhã. Amanhã vamos saber mais do que hoje. E os cientistas fazem por isso, quer dizer, e comunicam, e não podem ficar a saber mais e ficar só para eles, comunicam para isso. E o progresso que eu estou a falar é um progresso, num certo sentido, espiritual, mental, de conhecimento. Não é o progresso, enfim, que podemos associar ao mal e ao bem físico, mas também tem consequências no plano físico. Se quiserem saber um sinal que é de progresso, é ver o tempo de vida na Idade Média, o tempo de vida no Renascimento, o tempo de vida no Iluminismo, o tempo de vida no século XIX, no século XX e o tempo de vida hoje. É um progresso constante. Se chama progresso a viver mais anos. Aqui até é quantificável. E nós temos consciência todos, acho que é humano, querer viver mais, viver mais. Hoje em dia é o progresso baseado na ciência que garante isso. Acho que isto é absolutamente desmentido. É uma medida simples. Não estou a dizer que seja a única medida. Não estou a dizer que a ciência é feita para as pessoas viverem mais. O que é certo é que as pessoas gostam de viver. Eu, por exemplo, gosto. Eu gosto de vir aqui, ter um dia destes bonito, eu gosto. Se eu aparecer morto, investiguem bem que não fui eu. Quer dizer que isto, se o mundo fosse governado por cientistas e sábios e tudo, mas é governado por paixões, não é? Quer dizer, ora, o que eu queria dizer aqui era duas coisas. Em relação à história da ciência, há uma coisa que as pessoas esquecem. O mundo islâmico, árabe, na Idade Média, foi um esplendor em todos os domínios do conhecimento que havia na altura. Reparem que o conhecimento da Grécia Antiga foi em Toledo, onde se reuniram cristãos, muçulmanos e judeus, que aquilo que tinha sido traduzido, e foi traduzido também por cristãos, do grego para o árabe, foi depois traduzido para o latim. A Grande Idade Média teve acesso à antiguidade através, vejam, desse diálogo que havia entre diferentes. Só que aconteceu, na Idade Média, uma coisa que foi muito importante, que foi quando se proibiu de discutir o Corão. Houve um concílio islâmico que proibiu de discutir. Era um esplendor. Mas a perseguição aos filósofos, que os filósofos eram cientistas e eram tudo, então paralisou. Foi o mundo que paralisou. No plano católico, vejam também as relações com ciência e fé, não foi só no tempo do Galileu. Foi também no século XIX, em que aí se dizia que o modernismo que chegava e tudo isso era uma desgraça. E então era anátema para todo o lado. O Vaticano II veio depois fazer o mundo do diálogo. A história é muito complicada. Mas eu queria só chamar a atenção para isto. Por exemplo, Tomás de Aquino viveu confrontado precisamente com o mundo da ciência árabe, com o mundo da filosofia árabe, com a herança, como eu quero dizer, aristotélica, porque a platónica vinha por Santo Agostinho, que todos herdaram, e ele também. Mas houve uma coisa que eu acho que a gente esquece, que foi um fulano chamado Dionísio, o pseudo-aeropagita, que era um senhor que não esteve nada no Areópago, com São Paulo. Mas para recomendar a sua obra, no século VI, veja já o que tinha passado, figurou-se como um discípulo de São Paulo. Caramba, aquilo dava-lhe uma autoridade enorme.
São Tomás de Aquino revirou-se muitas vezes para interpretar sempre bem o Dionísio Areopagita. Mas eu acho que ele foi uma bênção para a teologia. E foi péssimo quando foi esquecido. Porquê? Porque ele dizia que nós podemos afirmar coisas soberaníssimas acerca de Deus, o método da transcendência enorme. Dizia ele, mas o melhor método é o da negatividade. Quer dizer, eu digo que Deus é bom, mas não é bom como eu imagino. Não é bom como as experiências que eu tenho. Ele corrigia esta tendência dogmatizante por aquilo que se chamou depois a teologia negativa, que era colocar à perna do teólogo, não antes tens de ceder a pensar que sabes mais que o que sabes. Era essa função. E isso é que foi esquecido, e é muitas vezes esquecido nos catecismos, nas coisas e tudo, é de fazer de figura que as coisas são assim. Não são assim. É a negativa. Não são assim. E sabem, Tomás de Aquino, depois de fazer a epistemologia, porque ele nunca ensinou a suma de teologia, foi um guião que ele arranjou, um guião enorme, para os principiantes em teologia. Depois transformou-se numa obra clássica. Mas sabem que ele, depois de falar das vias para o conhecimento de Deus, e dizia, agora vamos saber como é que Deus é. E sabe o que é que ele diz logo com a teologia negativa? Vamos saber como Deus não é. Quer dizer, isso é absolutamente importante na história da teologia, porque quando isso é esquecido, começam a criar ilusões que andam à volta de Deus e o meteram num conceito. Isso é que é morte de Deus, isso é que é morte cultural de Deus. Então, eu diria que estas idas e voltas são muito importantes, porque quando querem definir dogmas, há um dito francês muito bonito, sabem que é un Dieu défini, c'est un Dieu fini. Ora, o problema é isto. Eu acho que é um trabalho sempre renovado, e a teologia, neste momento, é assim feita de teses para passar os graus universitários. Ainda não chegou agora de novo a grande leva de teólogos do século XX, já faleceram, e os novos fazem teses. Teses de quê? Documentos para terem um grau académico nas universidades. É pouca coisa. A questão toda é nunca desistir de pensar. Nunca desistir de pensar. E, sabem, Tomás de Aquino, numa daquelas aulas que poucos mestres se permitiam, nas questões quodlibetalas, que era o professor que ia para a aula e podiam-lhe fazer as questões todas que quisessem. E sabem como ele classificou a teologia dele universitária? Quomodo est verum id quod dicitur esse verum. Como é que é verdade aquilo que se diz que é verdade? Como é que é verdade? Diz ele, porquê? Recita o credo, está certo, mas regressa à casa com a cabeça vazia. Porquê? Porque não se interroga, não se põe questões, não levanta novas hipóteses. E eu, portanto, gostaria muito que na Igreja Católica e nas outras também, e que as pessoas aproveitassem dos trabalhos que se fazem nas diferentes igrejas, e na gente toda, enorme, que há hoje, e graças a Deus, em Lisboa, houve agora um cuidado no sínodo para discutir os problemas, que convocaram sempre agnósticos e ateus com cristãos para debater os problemas. Porque somos um só mundo e as pessoas todas têm questões diferentes, contributos diferentes, e quer dizer, e depois um dia que nos façam um funeral muito, não é preciso que seja muito ruidoso. Eu acho que podemos terminar com esta ideia de não desistir de pensar, e de fazer perguntas, e que é no fundo o que está. Estamos de acordo. Está de acordo. E há outra coisa que estamos de acordo, que é muito importante. Tanto ciência como religião é o que conseguimos arranjar, e de maneiras diferentes, arranjamos de maneiras diferentes. E se continuarmos a pensar embora de maneiras diferentes, vamos conseguir arranjar melhor. É o melhor. Vamos sempre arranjar o melhor que se pode arranjar.